O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. Hoje a minha convidada é diretora executiva do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste, Emerita Lira. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Ao chegar da pandemia, muitos se questionaram no valor de ter realmente um seguro. Outros pensaram se deveriam cancelar suas apólices. Para conversar sobre estes e outros assuntos do segmento, convidamos a especialista Emerita Lira. Boa noite, Emerita. Tudo bem? Boa noite, Ana Cláudia. Tudo bem? Tudo em paz, é muito bom recebê-la aqui conosco, viu? Obrigada. Emerita, vamos começar falando sobre o Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste. O que ele faz? Vamos lá, primeiramente, é preciso só reforçar que nós somos um sindicato patronal. Nós representamos as empresas seguradoras e nós nascemos com o objetivo de coordenar, proteger e representar legalmente a categoria econômica dos seguros privados e de capitalização. Nós procuramos sempre difundir a cultura de seguros para toda a sociedade da nossa região de atuação, que compreende todos os estados do norte e nordeste do país, com exceção apenas dos estados da Bahia, Sergipe e Tocantins. Falando no desempenho do setor, de que forma a pandemia afetou o mercado de seguros no Brasil? Alguns segmentos sofreram bastante, sofreram uma queda bem significativa nos momentos mais críticos da pandemia, como, por exemplo, os seguros de viagem. Porém, em geral, diferentemente do que aconteceu em alguns setores, nós observamos um aumento de vendas, além também de um aumento ainda mais expressivo no pagamento de indenizações de sinistro, principalmente no ramo de seguros de vida. Em 2021, por exemplo, o mercado segurador ele cresceu 2 dígitos, totalizando aí mais de 308 bilhões de arrecadação financeira. Então, no final, nós acabamos tendo um período de bastante crescimento no mercado. E crítico, né? Isso. A gente teve que lidar tanto com as entradas de recursos, que realmente foram grandes, a gente teve uma busca grande de alguns segmentos de seguro, porém, em contrapartida, os sinistros também foram bem altos, bem acima do que costumava ser. Emerita, quando nós falamos do mercado de seguros Norte e Nordeste, como as regiões estão posicionadas dentro do contexto atual do setor? Bem, hoje, territorialmente, nós abrangemos quase a metade do país. Porém, quando observamos a arrecadação do segmento de seguros, compreendendo as 2 regiões, nós não representamos nem 10% do mercado segurador, representamos apenas 9,3%. Ainda tem muito a ser desenvolvido nessa região, porém, esses indicadores reforçam que essas regiões possuem um grande potencial de crescimento e têm sido alvo de investimento de diversas seguradoras que acabaram abrindo novos escritórios e contrataram profissionais para atenderem em regime de home office. Você acha que para isso ser implementado, incrementado, é necessário que se faça um ajuste na linguagem do seguro? Sim, sem dúvida. O segmento, ele acaba tendo uma linguagem própria, né, que a gente chama até de segurez. Por exemplo, sinistro, prêmio. Então, só simplificando, aproveitando a oportunidade, prêmio nada mais é do que o valor que você paga pelo seguro. Então, na verdade, o prêmio é o custo do seguro, né, o valor do seguro. E sinistro é todo aquele acidente que está previsto numa apólice. Então, se é alguma coisa que está previsto para acontecer na apólice, a gente chama de sinistro. Então, essas particularidades, elas acabam sendo, de fato, uma barreira e a gente tem procurado trabalhar sempre para diminuir isso.
nos comunicando cada vez mais com a população não especializada, né, no ramo. E quais são os estados do Norte e Nordeste que mais se destacam no setor? Bem, considerando a nossa região sindical, os dois que mais se destacam são Pernambuco e Ceará, cada um deles com um incremento aí de cerca de 5 bilhões de reais na economia, e na região norte, sem dúvida, é o Pará. Ele é o primeiro lugar na região, e ele representa um aporte mensal, né? Um aporte anual de cerca de 3,3 bilhões de reais na economia. Agora, quais foram os produtos de seguros que mais tiveram crescimento nos últimos anos, além até da pandemia, levando em consideração também a situação da pandemia, mas um amparado geral? Bem, em geral, a gente tem uma busca muito grande pelos seguros de automóvel, tá? Ele representa aí quase 50% de todo o seguro vendido dentro da divisão dele, né? Que são os seguros de danos e de responsabilidade, excluindo aí seguros de vida e de pessoas. Na pandemia, o que a gente observou em questão de crescimento de vendas de procura, né, de produtos, foi nos seguros de vida e de residencial. Acreditamos até que isso tenha acontecido, o de vida, porque a população começou a ver pessoas próximas a ela entrando em óbito, então começou a imaginar que ela também estava sujeita a isso e começou a se preocupar com a sua família, né, caso viesse a contrair o Covid. E no segundo caso, que são os residenciais, nós acreditamos que com o movimento de home office causado pelo lockdown, fez com que as pessoas prestassem mais atenção nos cuidados com a sua casa, justamente porque as suas casas passaram a ser não só residência, mas também escritório, sala de aula, e com a manutenção do formato híbrido de trabalho que algumas empresas já estão começando a adotar, certamente esse movimento será perene. Na realidade, a pandemia contribuiu significativamente para que os cidadãos aumentassem o seu sentimento de necessidade de proteção, que é, na verdade, um dos pilares da indústria de seguros. Verdade. Inclusive, eu acho que a casa não virou só office, não, acho que virou um bunker, né? Cada um ficou trancado dentro de casa como abrigo mesmo. Isso, exatamente. Né? Agora, também houve uma outra reação logo no início da pandemia, que foi um momento muito drástico, de muita incerteza, né? Quando nós não sabíamos o que era isso, quando a ciência, a medicina também não sabia, não se via uma luz, não se falava nem em vacina, muita gente começou a questionar por que ia pagar o seguro do carro se estava presa dentro de casa e o carro parado na garagem. Isso também deve ter sido um momento muito crítico para o segmento, né? Sim, foi. Assim, na verdade, não chegou a ser tão crítico, porque muitos seguros de automóvel também, eles vêm com algumas assistências ligadas à residência. Então, algumas pessoas mantiveram o seguro nesse sentido, e também porque o seguro acaba tendo uma vigência anual, e tiveram muitas pessoas que já tinham terminado de pagar, então não tiveram interesse em cancelar. Nós tivemos, sim, uma queda na busca do seguro de automóvel no sentido de renovações, justamente Perfeito. nessa questão, nesse pensamento que você está levantando. Agora, os produtos que mais cresceram em nível Brasil são os mesmos que cresceram em nível mundial? Mundial eu não posso te afirmar, eu posso te afirmar com relação à nossa região. Qual é a nossa relação hoje com o mundo? Como é que o Brasil hoje se posiciona com relação a seguros ao restante do mundo? O Brasil ele ainda tem muito a se desenvolver, tá? Quando a gente fala de mercado, na América Latina nós estamos sim bem posicionados, mas em nível mundial não estamos nem entre os 10 maiores, por exemplo. Mas com relação Desculpa interromper, ainda falta muita consciência sim. Da necessidade de ter um seguro. Emerita, você enxerga isso? Sim, sem dúvida. A gente tem, um dos motes do sindicato é justamente colocar isso em discussão, né? Trazer essa discussão para a mesa, trazer essa discussão para a sociedade. Para você ter uma ideia,
foi feito um estudo em 2019 por uma seguradora, juntamente com a Universidade de Oxford, e eles, nessa pergunta, esse questionamento foi feito em 15 países, dentre eles o Brasil, e dos brasileiros que foram entrevistados, mais de 50% afirmaram que não tinham nenhum tipo de seguro, que nunca tiveram nenhum tipo de seguro. Enquanto que em países mais desenvolvidos, mais maduros economicamente falando, esse percentual chega a ser de 23%, como acontece na Alemanha, por exemplo. Então, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, de fato. É claro que essa pesquisa deve ter sido feita, né, porque as pessoas devem estar se perguntando, mas o nosso índice de pobreza é muito grande. Ok, Sim. é muito grande, mas obviamente que a pesquisa selecionou para quem eles iam perguntar isso, né? E deveria Isso. Foi escolhido nessa pesquisa o mesmo nível econômico das pessoas. Então, as pessoas do meu nível econômico foram as mesmas que foram entrevistadas, por exemplo, na Alemanha. Olha aí. Então, a gente vê que ainda tem um chão, né? Tem bastante coisa. Emerita, a gente vai fazer um breve intervalo agora, e você aí de casa, não sai daí que nós voltamos já já. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a diretora executiva do Sindicato de Seguradoras Norte e Nordeste, Emerita Lira, que conversa conosco sobre seguros e seus desdobramentos. Emerita, o consumidor está mais consciente da importância de produtos de seguros para ter uma vida mais tranquila? Cada dia que passa, a gente vê essa consciência aumentar, mas como eu falei anteriormente, a gente ainda tem muito a percorrer, né? Os mercados mais maduros, o volume de seguros é bem maior, e o entendimento da população também com relação a esse tipo de produto também é maior, já faz mais parte do dia a dia deles, diferentemente do que acontece ainda aqui no Brasil. Por isso que uma das missões que o sindicato tem é justamente trazer isso para a discussão, levar isso para as pessoas, mostrar para elas que, na verdade, proteção todo mundo precisa, eu só não sei quando eu vou precisar disso, né? Às vezes a pessoa acha que nunca vai acontecer com ela, né? Uhum. E quando vê, já foi. Mas a pandemia, voltando para a pandemia, ela proporcionou uma mudança no comportamento desse consumidor, né? Do dia para a noite, ele precisou se adaptar a novos formatos de consumo, e o exemplo é o crescimento exponencial de plataformas de teleentrega, né? Ou seja, os deliveries. Nesse período, como o segurador se adaptou à aceleração tecnológica e ao comportamento desse consumidor que pulou, deu um salto aí mínimo de 5 anos, tecnologicamente falando? É verdade, Ana. Inclusive, o nosso segmento já estava na vanguarda da tecnologia, com processos ágeis e disponíveis em todos os canais de atendimento, desde o corretor até o consumidor, facilitando com isso a jornada dos clientes. Claro que a pandemia contribuiu na aceleração e na utilização de grande parte desses recursos que já estavam disponíveis, mas que muitas vezes as pessoas acabavam não utilizando com tanta frequência, né? Como, por exemplo, as consultas de telemedicina, em que a gente percebia que muitas vezes as pessoas preferiam encontrar o médico, conversar com ele pessoalmente, do que conversar com ele através do computador. E a pandemia trouxe isso realmente mais para o dia a dia, e acredito que seja uma das inovações que vieram para ficar, né? E um outro exemplo também
com relação à inovação é a implantação do Open Insurance, que estava sim previsto para acontecer, mas não agora. Estava previsto para acontecer ainda mais alguns anos mais à frente. O Open Insurance nada mais é do que uma forma de lidar com o mercado semelhante ao do Open Banking, né, que todo mundo já tem mais conhecimento. Fala um pouquinho mais a esse respeito. O Open Banking é um sistema que já está bem implantado pelo Banco Central, em que as pessoas autorizam ou não que outras instituições tenham acesso às suas informações para que eles tenham vantagens ou seja disponibilizado para eles alguns produtos em outras instituições. O Open Insurance vem com o mesmo mote, né? Então, eu autorizando que aquelas informações sejam utilizadas, sejam disponibilizadas para outras seguradoras, eu poderia, por exemplo, entrar ter uma oferta de um seguro de vida que ficaria mais barato caso aquela seguradora não tivesse aquelas informações a meu respeito. Mas, claro, tudo dependendo da autorização do cliente para a utilização ou não dessas informações. Emerita, quais os cuidados que o consumidor tem que ter na hora de adquirir um produto? Bem, o primeiro cuidado que ele precisa ter é procurar sempre um profissional que esteja habilitado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão que regulamenta o mercado aqui dentro do Brasil. Então, ele que regulamenta quem pode criar produtos, quem pode vender os produtos, que são os corretores. Então, o primeiro passo é procurar sempre um corretor habilitado, tá? O segundo passo, após ele apresentar um produto, é você observar se esse produto ele tem um código de processo SUSEP. Porque, por exemplo, se eu tenho uma seguradora e eu quero começar a vender dentro do mercado brasileiro um seguro de vida, eu tenho que antes apresentar esse produto para a SUSEP, para que ela faça suas observações, suas análises, e assim, depois disso é que eu posso ser estou habilitada a comercializar aquele produto. Então, todos os produtos que são regulamentados pela SUSEP, eles têm um código de processo que eles podem ser consultados na página da internet deles, que é o susep.gov.br. Recentemente, a Sul-América foi adquirida por uma outra seguradora, certo? Por uma outra empresa. E, obviamente, que quem já tinha seguro da Sul-América foi junto, né? Eles levaram a carteira. Quais são as garantias que o consumidor tem no caso desse? Mas não responde agora, não. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já com essa resposta. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Abra seu coração, estenda sua mão para aqueles que estão ao nosso redor. Se eu faço a minha parte, você faz a sua, e o mundo será um lugar melhor. Voltamos agora com a especialista Emerita Lira. Emerita, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para você, né? A Sul-América foi, da parte de automóveis, foi comprada pela Allianz Seguros, e quem já tinha o seguro Sul-América ficou preocupado com isso. Quais são as garantias, nesse caso, para o consumidor final? Qual é a obrigação de quem compra a carteira? Vamos lá, a Allianz, assim como a Sul-América, é uma seguradora que é fiscalizada e é regulamentada pela SUSEP, então ela tem todas as garantias, assim como a Sul-América também tinha, de cumprir com as suas obrigações. Então, os segurados de automóvel da Sul-América podem ficar tranquilos, que eles passam a ser, né, passam a ser clientes de uma outra seguradora de igual responsabilidade e conhecimento de mercado, assim como a Sul-América. Existe alguma forma do consumidor que se sentiu lesado por algum motivo procurar ajuda?
Sim, existe o SECOM, se eu não me engano, que é um órgão, um órgão não, é uma ferramenta que o governo criou, em que eles podem fazer as reclamações diretamente nesse sistema. Inclusive, esse sistema ele tem uma acertabilidade de 87%, acho, dos casos conseguem ser resolvidos de forma amigável. E, além disso, sempre está à disposição deles os PROCONs. Lembrando que, como o segmento de seguro é regulamentado pela SUSEP, então, do mesmo jeito que ele é regulamentado, ele também é garantido pelos órgãos do governo que ligados aos consumidores e que protegem esses consumidores. Emerita Lira, quais são os planos para o sindicato poder difundir um pouco mais essa cultura do seguro? Bem, quando essa nova gestão assumiu, foi bem no início da pandemia. Então, nós tivemos que nos adaptar, assim como outros segmentos também do mercado, a realidade daquele momento, né? Ainda assim, nós conseguimos movimentar e fomentar o setor, tanto nas regiões norte como nordeste. Agora, com a flexibilização das medidas de isolamento, poderemos promover ações presenciais, juntamente com outros agentes do setor, e nos aproximar do público não especializado, a fim de simplificar o entendimento do mercado e desmistificar essa questão, como eu falei, né, do segurez. O nosso objetivo principal é mostrar às pessoas que seguro é um investimento, que faz parte da educação financeira, logo o assunto precisa, sim, estar cada vez mais presente nas rodas de conversa da sociedade. Emerita, como as pessoas podem entrar em contato com o sindicato? Nós temos o nosso site, que é o www.sindisegnne.com.br. Nossa sede fica em Recife, mas nós temos em praticamente todas as regiões do abrangida, nós temos um delegado que representa o sindicato naquele local. Além do site, nós temos também nas nossas redes sociais, que podem ser localizadas pelo @SindSegNNE. E temos também o canal do YouTube, que tem muitos vídeos lá explicativos, tanto com relação ao mercado de seguros também, como com relação a consumidor, a apólices e tudo mais. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Uma boa noite. E você que está aí tem um encontro marcado comigo aqui na TV Nova Nordeste no próximo sábado. Te espero!